Olá, pessoal! No Café com Janaína de hoje, estamos aqui com ela, a Karma. Tudo bom, Oi, Karma? tudo bom? Tá ótimo, e você? Tudo bom, graças a Deus. Aceita um café, um chazinho? Ai, um café, por favor. Aqui ó, quentinho pra você. Eu também vou tomar um cafezinho hoje. Geralmente eu vou de chá, mas hoje eu vou te acompanhar no café. Uma delícia. Então, deixa eu te perguntar uma coisa. Esse nome não é o seu nome, certo? Certo. E por que você escolheu esse nome? Tudo começou quando eu tinha, acho que uns 13 anos, mais ou menos, e eu assisti uma série. E tinha uma menina chamada Karma, porque os pais dela eram muito espirituais, assim. E não necessariamente ela era uma menina espiritualizada. Ela era bem maluquinha, na verdade. Hoje em dia eu vejo, meu Deus, que personalidade ruim que ela tinha. Mas ela era bissexual, ela tava se descobrindo bissexual na época. E aí, por ser um nome forte, já chamou minha atenção. Eu falei, nossa, que nome forte. E também desenvolver dela como se descobrindo, eu me identifiquei muito. E aí ficou um personagem que me marcou bastante. E aí, com o tempo também, eu fui me espiritualizando mais. Eu comecei a, tipo assim, não indo direto, assim, mas com a vida mesmo. As coisas foram entrando, assim, e foi me fazendo muito sentido o termo karma, assim, o significado de karma. E aí, eu sempre, nas situações da minha vida, eu vi as coisas acontecendo, eu faço análise, né, das coisas. Eu, tipo, paro pra pensar, nossa, tal coisa aconteceu. E aí, eu sempre chegava no coisa, nossa, isso é karma. Isso é karma, minha vida é repleta de karma, tanto pra mim quanto pra quem convive comigo. E aí eu Você juntei é as seu coisas. próprio karma. Sim, só que é ótimo, meu. Graças a Deus que essa perfeita, cara. Aí juntou as duas coisas, eu não queria colocar meu nome, apesar de eu achar meu nome muito bonito. Eu gosto do meu nome. Só que eu queria algo pra chamar a atenção, sabe? Tipo a Anitta. A Anitta não se chama Anitta, mas o nome dela é comum e o meu também. O nome, né, dela, Larissa, né? E o meu é um nome comum também. Aí eu pensei, que nome eu coloco? Eu falei, a coisa que eu mais acredito na vida hoje em dia é karma, tem um personagem que eu gostava, então vai ser esse. E aí ficou esse. E você escolheu esse nome quando você optou por seguir a carreira artística? Ou você Sim. já usava, assim, por algum outro motivo? Não, foi quando eu decidi entrar pra aula de teatro, na verdade. Eu tinha vontade de inserir um novo nome, só que eu ficava, como eu vou fazer isso, né? Vou chegar nos meus amigos e falarem, não me chamem pelo meu nome. Ficava um pouco difícil, assim. Eu troquei no Twitter, eu acho, tipo rede socialzinha, assim, mas era só isso. E aí, quando eu entrei no teatro, foi a primeira coisa que eu falei pra professora. Eu falei, olha, meu nome é tal. E eu sabia que ali ia ser mais fácil, porque é muito mais fácil artisticamente aceitarem outro nome, né? Sim. E aí, depois daí, eu fiquei até com um pouco de dúvida. Eu ficava com medo de falar, eu quero que coloquem karma, e depois eu me arrepender. Falar, não, na verdade, eu não queria não, eu queria meu nome. E aí, ficar aquela confusão. Mas nunca me arrependi, graças a Deus, nunca me arrependi. Porque senão ia ficar muito confuso pra todo mundo, né? E não tinha ninguém conhecido no teatro quando você entrou. Não, eu não conhecia Aí fica ninguém. mais fácil ainda Fica de mudar. muito mais fácil, nossa, sim. E aí, divisão de dois mundos, né? O mundo que me conhece como Karma e o outro mundo, e agora tá se misturando, na verdade. Porque muita gente que me conhece às vezes me chama de Karma porque se acostumou a sair comigo com os amigos artistas. Aí ficou desse jeito mesmo. E quando que você resolveu ir pra área artística? Como foi? Olha, eu sempre fui muito artística. Desde pequenininha, criancinha, eu falo muito. Então eu ficava falando coisas de filme, assim, recitando filme das princesas, eu ficava falando as falas e brincava de faz de conta, e eu não queria só fazer o faz de conta. Eu tinha um roteiro, eu queria organizar o cenário, tudo bonitinho. Mas eu achava que era coisa normal de criança, né? Mas quando eu assisti Hannah Montana, sim, Hannah Montana, e eu vi que, tipo, ela era cantora e ao mesmo tempo ela era uma pessoa normal, e eu ficava, eu quero ser a Hannah Montana, vou comprar uma peruca. Eu tinha uns 5 anos, eu acho. Ou mais, eu não lembro quando lançou Hannah Montana, na verdade. E aí, eu já cantava bastante, né, em casa, assim. Não muito bem, mas cantava. E aí, a Hannah Montana foi me dando aquele... Eu comecei a assistir mais Disney. Na Disney tem muito artista, né? Tipo, as séries se passam com pessoas artistas. Tem uma série que se chama Sunny Entre Estrelas também, que foi um divisor de águas pra mim. Comecei a acompanhar mais os artistas e eu fui crescendo assim. Então eu cresci fazendo teatro dentro de casa, sem saber que eu tava fazendo teatro, e cresci cantando também.
Quando eu era novinha, eu tinha um celular bem velhinho. E aí eu me escondia assim em casa e eu gravava a minha própria rádio. Tipo o que a gente tá fazendo aqui. Eu fazia a entrevistadora e a convidada. Eu ficava, ai, ela que está vindo de Nova York agora, assim. Aí eu me entrevistava. Aí eu já sabia que era o que eu queria fazer. E quando você começou no teatro, foi o ano passado? Já estava antes? Como é que foi? Na verdade, na escola eu já fazia bastante teatro. Bastante não, acho que bastante foi uma frase muito... Já fazia teatro. Eu entrei para um grupo de alunos que tinha o objetivo de conscientizar. Era tipo um ProErd, mas não era um ProErd. E aí tinha a proposta de teatro, era a gente usar o teatro para fazer essas conscientizações, para passar algum tema. E aí eu adorava, né? Então eu gostava muito de apresentar seminário também, exatamente para poder incorporar aquela história, aquele negócio. Só que eu, na verdade, ia fazer medicina. Totalmente diferente, né? Porque eu cresci naquela família de faça a advocacia, seja uma advogada, seja uma Ou médica. engenheiro ou médico? Isso, porque aí você vai ter um futuro. E não era nem uma coisa forçada, assim, de um jeito ruim, sabe? Não era tipo, você tem que fazer. Mas eu meio que cresci com essa cultura de que era o mais legal de se fazer. E eu amava arte, só que eu ficava, não vou fazer arte que eu vou ficar morrendo de fome. Era o pensamento que eu tinha. Provavelmente. Mas aí eu fiz cursinho pra fazer medicina, fui. E depois do ensino médio, no caso. E me esforçava, só que aí eu tive um burnout total, assim, eu fiquei esgotada e eu não queria fazer mais nada e tal. E eu falei, eu vou fazer alguma coisa, assim. Eu vou mudar quem eu sou. Vai ser agora você e eu vou fazer o que eu quiser, realmente. Aí foi em 2021, acho que foi em 2021, no primeiro semestre, que eu fui atrás de procurar escola. Eu já procurava muito antes, mas eu nunca ia até o final, né? A minha adolescência inteira eu procurei. E aí me falaram sobre o ETA. E eu adorava a proposta do ETA, né? Das formas de você estudar, a forma de pagamento também. E aí eu falei, vai ser esse. E me joguei. E graças a Deus, né? Porque agora eu não quero mais sair desse mundo. E essa experiência primeira que você teve no colégio, era algo oficial do colégio? Era só de vocês, alunos? Era uma parceria de um professor nosso, junto com um policial militar. Eu não sei se era com a polícia militar inteira e eles tinham esse representante, eu não me lembro. Ou se era só ele que ia lá, mas aí era esse professor e esse policial e eles faziam, assim, palestra, faziam reuniões. E a gente já foi em outras escolas também, aliás, eu apareci... A verdade, eu falei que era a minha primeira entrevista, não é a minha primeira entrevista. Ah, Eu quebrou esqueci. barato. Quebrei. É que eu esqueci. A minha memória, assim, não é muito boa. Eu só é boa pra decorar texto, porque de resto... Estudar o texto, nada, decorar nada. Estudar texto. Eu nunca disse isso. Mas eu dei entrevista pra uma emissora, não lembro se foi pra Globo, se foi pra Record, pra Band, foi pra alguma emissora, me desculpe por não lembrar. E a gente foi em bastante escola da região, assim, pra apresentar, e por isso que foram entrevistar a gente. Entrevistaram um grupo, outras emissoras, mas eu não estava, eu participei só de uma mesmo. E aí, por essa... A forma que a gente ia nas escolas e fazia e via, tipo, alunos que falavam, ai, deixa eu tirar uma foto com você e tal. Eu ficava, gente, eu sou só uma aluna que nem você. Só que aí tinha aquele, né, pra quem já tem o sonho, ia alimentando, assim. Aí o professor também já falava, nossa, muito bom, vocês estão indo muito bem. Aí era muito bom, assim. Eu acho que no meu terceiro ano eu ainda fiz também, não lembro, minha memória é muito ruim, como eu disse. Mas eu aproveitei bastante. Eu te perguntei isso porque, assim, tem um professor nosso, que eu já chamei pra vir aqui, mas ele nem responde minhas mensagens, Eu acho que eu sei quem é, porque ele não responde ninguém. que ele disse que pela lei, teoricamente, teria que ter alguma coisa de teatro em todas as escolas, independente se forem públicas ou particulares. Mas a verdade é que a gente não vê. Não mesmo. Mesmo em escola particular, assim, são raríssimos casos que você ouve falar de algum grupo de teatro, de algum incentivo, de alguma coisa. Então, quando você falou que começou a fazer no ensino médio, na escola, por isso que eu me perguntei se era alguma coisa da escola ou era alguma coisa à parte, que vocês só usavam o espaço da escola, alguma coisa assim. Eu acho que a proposta em si não era o teatro. Não era o teatro. Era um grupo que a gente fazia reuniões, a gente também fazia melhorias para a escola e para a comunidade. E aí esse grupo foi evoluindo, assim.
Ele foi evoluindo pra gente, a gente podia fazer uma peça de conscientização pra apresentar aqui na escola, que seria uma forma de melhoria pra escola, uma forma de melhoria pra comunidade. E foi aumentando nisso, porque o pessoal também gostava, né? Os outros alunos gostavam de teatro. E aí foi virando isso, mas eu não acho que ainda tem, eu não sei se ainda tem esse projeto na escola, mas não era direcionado pro teatro, a gente que enfiou o teatro no meio mesmo. Entendi. E como foi depois que você entrou no ETA e começou a fazer já a parte profissionalizante, já voltado totalmente para a área artística? Conta um pouquinho dessa trajetória, Olha, de lá para cá, assim. eu era muito travada. Eu sinto que hoje eu ainda tenho algumas coisas que eu preciso melhorar, assim. Mas foi uma descoberta da minha vida, assim. Foi uma coisa muito louca, porque eu me sentia completa. Eu me sentia, tipo, realmente tô fazendo algo que eu gosto, assim. E com o tempo eu ficava meio assim, tipo... Não sei se é isso... Eu sempre fui com muita sede ao copo, né? Tenho ansiedade, assim, desde criança, que eu quero fazer as coisas do meu jeito, na minha hora. Então eu ficava meio assim com as aulas muito teóricas. Eu falava, eu quero atuar, eu quero chegar e atuar, eu quero fazer. Hoje eu entendo a importância da aula teórica, agora eu amo a aula teórica também, apesar de gostar mais de estar em cima do palco, fazer algo lá em cima. E foi essa evolução de aprender o tempo, de como é construído, que não é só você chegar e fazer um personagem, não é só você chegar e falar, chora aí. Tipo, faz um personagem que chora aí, por favor. Que tem uma construção. Isso eu não fazia ideia. Apesar de gostar muito, eu não fazia ideia, sabe? Dessas coisas. De toda a construção que tinha por trás de um personagem. Eu acho que eu imaginava que era mais, vou ler aqui, a personagem tem tantos anos, ela é feliz, aí você dá um sorriso pra câmera e já era. Ou pro teatro, né? Aí foi essa mudança, assim, de mentalidade. E também me abriu muito pra saber que, na verdade, não tem só uma área que você pode ir, né? Quando você faz atuação, você pode fazer muita coisa, você pode você mesmo criar seu conteúdo, como tem muito TikToker, né? YouTuber que faz isso. Enfim, abriu minha cabeça para um mundo da arte que eu achava que era muito pequeno, muito limitado, e por isso que eu fugi tanto. Porque tinha essa cultura de quem fazia arte passava fome e era infeliz. Então, abriu a minha cabeça para esse mundo que é tão vasto e eu achava que não era. Você falou que a sua inspiração inicial foi a Hannah Montana. Uhum. E na época que você começou agora no profissionalizante, você começou a fazer curso de canto também. Sim. E você já fazia antes, você entrou agora para tentar, não sei, duas carreiras separadas ou uma mais completa? Então, eu já queria cantar, né, por causa da Hannah Montana. Não só por ela, mas assim, começou com ela. Eu acho que a minha lembrança mais antiga é dela. E eu já cantava, já queria cantar e eu sempre quis fazer o curso de canto. O de teatro, eu comecei a querer mais, eu já queria ser atriz, mas quando lançou aquelas novelas infantis, sabe? Carrossel, Chiquititas, eu era novinha ainda e eu ficava olhando aquilo e eu ficava deslumbrada. Aí foi quando subiu um pouco mais do teatro. E também com a série Sunny Entre Estrelas também, que eu assistia. E era, tipo, literalmente ela vivendo o sonho de virar atriz, né? Mas cantar sempre aconteceu. E aí eu cantei na igreja. Eu acho que eu nunca cheguei a apresentar, eu ia só nos ensaios, porque eu desisti. Porque eu tinha que acordar muito cedo num domingo. Eu sempre tive problema com sono, com acordar cedo. E o pior é que hoje eu faço aula de manhã no domingo. Eu acho que, assim, karma, né? Foi o karma. E aí... E longe. E longe. Cedo e longe. Não, era do lado da minha casa, na verdade. Assim, tipo, era muito pertinho a igreja. Não, o de hoje. O Domingo, cedo, longe. Agora é longe. Antes não era. Poderia ter feito lá, né? Mas... E também não tinha gente da minha idade. Eu era bem novinha, eu tinha uns 8 anos. E eram só pessoas bem mais velhas. Umas senhoras mesmo. E eu ficava meio entediada, assim. Mas eu fiz. E numa igreja parceira dessa, lá do meu bairro, tinha uma no bairro de cima. Fiz violão também. E eu queria ser, tipo... Taylor Swift, cantando, tocando violão. E aí eu fui fazendo isso e sempre quis fazer aula de canto. Cantava pra minha família inteira. Eu era aquela que chegava na reunião de família e falava, gente, senta que eu vou apresentar alguma coisa. Aí se eu não apresentava uma peça, geralmente, só quando eu tava em casa que eu apresentava a peça porque eu fazia meu cenário. Quando era em outras casas, eu cantava. Aí eu sempre quis, quando eu cheguei no ETA e eu vi que tinha canto, eu falei, vai ser isso aqui mesmo. E, nossa, que saudade. Eu terminei, né? Geralmente é 1 ano de curso. Não necessariamente você precisa parar, você pode continuar fazendo quanto tempo você quiser, porque é um curso livre. Mas eu fiz esse 1 ano e dei uma parada pra conseguir fazer as outras coisas, né?
E eu sinto muita falta. Eu tenho vontade de seguir os dois, assim. Mas eu sempre quis ser mais cantora do que atriz. Mas agora eu fico meio que assim, lutando assim, com os dois, porque eu quero ser os dois na mesma proporção, assim. Fazendo uma turnê, aí acabou a turnê, eu vou pro estúdio e assim continua. Então quer dizer que você vai dar uma palhinha pra gente no final? Não. Não? Isso não quer dizer que eu vou dar uma palhinha. Não vim preparada pra isso. Ninguém me avisou. Mas pode colocar o meu Instagram aqui, ó. Vou deixar o Instagram dela aqui embaixo, como eu sempre deixo. O meu também vai estar aqui, tá bom? Vocês não esqueçam de curtir esse vídeo, compartilhar para seus amigos, Sim. tá? E seguir os nossos Instagrams E também. comentar, falar, vocês estavam lindas. Lá no meu Instagram tem vídeo de eu cantando, assim, eu vou postar mais, aliás. Aproveitar que eu tô tendo um pouquinho mais de tempo, tô gravando e vou postar mais, porque muita gente cresceu assim, né? Não sei se vocês sabem, mas muita gente cresceu fazendo cover, principalmente as pessoas que eu gosto, do pop, assim, brasileiro. Então, quem sabe ano que vem essa entrevista passa no Faustão. Faustão não tem mais, né? No Fantástico, em algum lugar. Faustão tá na Band. Tá na Band? Tá na Ai, Band. gente, eu não assisto Todo TV. dia. Sério? Nossa, que legal, não sabia. Então, pode aparecer no Faustão também, pode aparecer no Fantástico, pode aparecer quem em sabe. algum lugar. Algum lugar vai aparecer. E no final do ano passado, você teve a sua primeira experiência cantando e atuando na mesma peça, Sim. certo? Uhum. Nossa, sim. Como foi juntar os dois numa coisa só? Então, é muito diferente quando você canta na sua casa ou nos ensaios e você vai cantar no palco. Porque, principalmente se você for cantar com o microfone, nessa peça eu não cantei. Mas, enfim, muda de qualquer forma pelo espaço, a acústica. Eu acho que foi desafiador porque, além de eu estar cantando e estar atuando, eu estava seminua. Então, assim, foi uma coisa assim. E dançando. E um baque. Dança eu sonho em saber dançar, mas sou totalmente uma pata na dança. Não tenho coordenação, não tenho noção de espaço, de lados. Horrível. Então, eu tava nervosa mais um pouco com a dança, assim. E eu acho que eu tava mais nervosa pelo fato de eu cantar e já tá me entregando muito pelo fato de estar sem roupa. E aí cantar junto eram duas inseguranças minhas, aí já fiquei um pouco assim. Mas foi uma experiência muito boa. Lá no palco eu lembro de na hora que eu tava cantando, eu falava, meu Deus, minha voz está horrível. vou me jogar daqui do palco. Acabou pra mim. Só que eu descobri que é assim mesmo. Lá a acústica do palco, não necessariamente em todos, né, mas no que a gente fez, mudava bastante do que seria numa sala de aula, do que seria no nosso quarto, enfim. E aí depois eu meio que acostumei, eu segui assim, eu falei, se o pessoal gostou. E me ajudou também a não me cobrar tanto, assim. Quando eu fico, ai, nossa, eu não tô cantando tão bem e tal. Mas tá todo mundo falando, nossa, tá bom, tipo, tá legal. Porque eu sou muito perfeccionista, aí eu vejo um errinho que ninguém viu. E aí, ter que apresentar o canto, não dá pra você simplesmente parar de gravar e refazer. Então, isso me ajudou a ir com tudo e não ficar travando tanto na hora de cantar. E o fato de você ter ficado seminua no palco, impactou alguma coisa? Alguns familiares comentaram alguma coisa, amigos, ou nem? Não, eu acho que todo mundo já... Eu acho que eu já devia ter contado, provavelmente. E eu acho que todo mundo já conhecia meu lado artístico, então eu acho que se eu tivesse ficado nua seria um impacto um pouco maior. Mas pelo fato de eu estar ali numa coisa mais conceitual, não impactou ninguém, não. Assim, a minha mãe sempre foi muito liberal também, ela nunca se importou com esse tipo de coisa, tamanho de roupa, essas coisas, então foi de boa, assim. E como que tem sido esse último semestre pra você? Nossa, esse último semestre tá complicadinho, a gente teve um problema, né? Aliás, eu sou da Ciamarte, me mudei pra Ciamarte nesse último semestre, que tem outros integrantes, né, que vieram aqui. E aí teve essa mudança, que eu mudei de companhia, então eu já tava numa companhia com um jeito de trabalhar, mudei, aí eu já fiquei, vamos me adaptar. E aí teve toda a questão de a gente ir fazer uma peça, essa história que é muito ótima pra falar agora, né? Porque pra viver foi horrível. Ir fazer uma peça, porque a gente achou que estava liberado os direitos dela. Não olhamos direito, claro, e não estava, e aí deu todo um problema. A gente teve um mês pra fazer outra, que era totalmente outra proposta. A gente saiu do tema, que era um tema mais cárcere, um tema mais, né? E a gente foi pro... vai cair tudo. E a gente foi pro musical, né? Então, isso me deixou bem ansiosa. Eu tenho ansiedade já.
ansiedade generalizada. Então, mexeu bastante comigo. Tá mexendo um pouco ainda, mas como já passou, tá mais calma. Mas isso impactou um pouco nas minhas aulas também, no decorrer do semestre, porque eu ficava tentando lidar com essa ansiedade que tava por conta dessa peça e por conta da entrega dessas coisas. Mas tá indo, tá indo. Acho que agora vai ficar melhor, a gente já tem peça pra apresentar. Aliás, vão assistir Miguel ou Anjos da Cidade Alta. Você vai colocar as datas aqui, por favor? Porque eu não lembro os horários. Eu lembro as datas, vai ficar aqui, ó, gente. Eu ponho. Aqui, bem na minha mãozinha, tá bom? Vão assistir, é incrível. Conta um pouquinho então dessa peça. Nossa, essa peça também teve a dificuldade de fazer essa peça por ser uma peça de um tema bem pesado. Eu não tinha feito ainda uma peça que fosse construída ali junto com a gente. As peças que a gente fez foram peças de autores e a gente só representou. Essa peça é uma história real, de um garotinho, o Miguel, que ele foi trabalhar junto com a mãe dele, porque estava na pandemia, não tinha escola. E aí, quando a mãe dele foi levar o cachorro da patroa pra passear, ele acabou caindo de um andar muito acima do da patroa dela, da mãe dele, no caso. E, enfim, ele chegou a óbito e virou uma comoção muito grande, apesar de ter demorado pra sair, de ter feito justiça por isso, né? Que infelizmente no Brasil acontece isso, mas a comoção de você imaginar um garotinho de 5 anos de que, tipo, em 1 minuto já não tava mais ali. E além disso, a gente conta outros casos de crianças pretas que morreram assim só por serem crianças pretas, né? O caso do Miguel é meio que subjetivo. Muita gente diz que não houve racismo, que não houve racismo da parte da Sari, né? Que seria a patroa da mãe do Miguel. Enfim, vocês vão descobrir a nossa opinião lá na peça, se forem assistir, né? Mas além da história do Miguel, a gente conta outras histórias de racismo com crianças, mas não necessariamente acontece só com criança, né? A gente sabe que, infelizmente, acontece com pessoas de qualquer idade. E a gente conta essas histórias de uma forma como um teatro político, um teatro épico. Então, é uma forma muito diferente do que você contar uma história, sei lá, do Nelson Rodrigues, e você só interpretar como se fosse uma novela, sabe? É bem desafiador, porque você muda bastante, tem muita movimentação. E eu acredito que todo mundo vai gostar, porque tá sendo muito bom de fazer, nesse quesito artístico, horrível pelo quesito das histórias, né? A gente fica muito mexido. Mas é basicamente uma peça de conscientização, uma peça de você parar pra observar um pouco o que acontece e ninguém faz nada, né? Infelizmente, hoje em dia ninguém faz nada. Carma, você tem alguma história engraçada desse período de teatro? Não necessariamente desse último ano, pode ser daquela época anterior também, não tem problema. A história engraçada, nossa, eu já disse que minha memória é muito ruim, né? Eu devo ter bastante. Tem uma história muito engraçada, que hoje em dia é engraçada. É sempre assim, né? Quando você tá vivendo, não é nada engraçado, mas hoje em dia é engraçado. Você estava presente, quer dizer, você não estava. Conhecido seu estava presente. Não sei se você assistiu, né? Já deduzi, mas enfim. Que a gente foi fazer uma peça que era pra durar 1 hora e meia, mais ou menos. E a peça durou 3 horas, a estreia dela. E era marcado pra durar 1 hora e meia. Então a escola tinha todo um cronograma. E aí, por alguns erros de produção, erros de ensaio, algumas coisas ali, sempre dá errado, sempre vai ter algo que vai dar errado e tudo bem. Só que naquele momento não estava tudo bem, foi muito caótico, tipo, não sabia a hora de fechar a janela, fechar a cortina, as coisas se embaralharam muito, foi trágico, mas hoje em dia é engraçado, porque você pensa, fui no teatro, assisti 1 hora, saí 3 horas depois. Mas conseguimos concluir. Foi praticamente uma peça do Peter Jackson, né? Um Senhor dos Anéis. Sim, dava pra fazer, assim, uma trilogia cortando a peça, assim, né? Porque tava gigante. Geralmente eu peço pra contar algum perrengue, mas a sua parte engraçada já foi meio que um perrengue. Se você lembrar de algum Foi outro. engraçado pra mim, porque hoje eu faço piada com isso, né? Que qualquer perrengue eu já faço piada. Eu acho que o perrengue foi o que eu contei da Mancha Roxa, da peça que a gente ia fazer. E aí a gente não conseguiu fazer. Deixa eu ver, outro perrengue. Tem tantos perrengues nessa vida, tem tantos perrengues. A gente ia gravar tipo uma entrevista, se a Marta ia gravar, tipo uma entrevista pra uma produtora de uma colega nossa, da CIA. A gente estava com tudo pronto, equipamentos, no Centro Cultural. E a gente não sabia que não podia gravar lá.
tipo, com esse tipo de equipamento. É muito legal, né? Que a gente só vai, a gente esquece de ver se tá... De se dá... perguntar se pode, né? Sim, sim. Eu imaginei que ela teria perguntado, né? Ela e a produtora dela. Mas enfim, aí não deu pra gravar. Deu muita dó, porque ela e o pessoal, né, eles estavam fazendo trabalho de faculdade, ficaram com uma carinha muito triste. Foi mais um perrengue deles, mas eu senti a dor, assim, porque eu também tava participando e aguardando pra fazer essa entrevista, né? Então foi triste. Você sabe que eu quase fui nesse mesmo dia, né? Nossa, que bom Eu que... ia. Não, porque eu tava combinando, e aí a Carol falou que ia com a equipe dela inteira. Eu falei, então não vou. Porque vai ser um evento. Entendeu? Porque eu já não estava foi. combinando, né, com algumas pessoas da CIA. Perguntei, pode, não sei o quê. Tal. Aí, bem no dia que eu tinha combinado, que era o dia que eu podia, a Carol falou assim, esse dia que eu vou com a minha trupe. Com a produtora dela. Aí eu não fui. Eu acho que você deveria ter ido, porque a gente teria... Eu me arrumei à toa, no caso, assim. Eu gosto de me arrumar, mas aí eu lembro de chegar lá, e lá mesmo, fazer maquiagem, ficar, nossa, vou ficar até apresentável. Mas não foi isso que aconteceu. Deu pra pegar algumas imagens de fora e tal, deu tudo certo o trabalho dela, mas foi triste ver o que aconteceu, né? Eles conseguiram gravar no outro dia, não foi? Foi, eles conseguiram gravar, sim. Karma, você tem alguma mensagem final para os nossos espectadores do YouTube? Eu imagino que tem muitos artistas ou aspirantes a artistas assistindo. Então, a minha mensagem é: siga o sonho de vocês. Eu, como uma ex-medicina, ou quase, né? Quase ex-medicina, assim, nada contra a medicina, ainda amo, mas eu sei o que é não seguir o seu sonho por medo ou por pressão social. Então, sigam o sonho de vocês, seja na arte ou não, caso você não faça arte. E deixe a arte invadir sua vida. Eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz. Quando eu me libertei para o mundo da arte, sem me preocupar com dinheiro, com contas, com essa vida quadradinha que a gente é ensinado a viver. É basicamente isso. Viva a sua vida e use arte para melhorar ela. Muito obrigado por ter vindo. Foi um prazer receber você aqui. Eu que agradeço pelo sentido tão Gratidão. importante de vir aqui, gente. Tava esperando muito pra vir, sério. Obrigado. Obrigado a todos que assistiram, que ficaram com a gente até agora, tá? E não esquece de compartilhar o nosso vídeo. Pode deixar os comentários. Se você tiver algum conhecido que também seja artista, esteja iniciando ou tenha uma carreira um pouco mais longa, que queira vir participar, conversa com ele. Se você mesmo quiser vir.